Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar da tão esperada reunião entre Lupe, ministro da Previdência, Rui Costa da Casa Civil, e teve site falando que o Haddad participou, ministro da Fazenda, e teve outro falando que quem participou foi o número 2 do Ministério, o Galípolo, e participou também as presidentes da Caixa Econômica e também do Banco do Brasil para tratar dos juros no consignado depois da decisão do Conselho Nacional da Previdência Social de reduzir o teto de 2,14 ao mês para 1,7, enfim, teve chiadeira dos bancos, né? O próprio governo não gostou da decisão do Conselho, aí marcou essa reunião e a gente vai falar aqui. E falarei aqui também de uma lógica muito estranha de alguns progressistas, né, que estão dizendo aí de que o Lupe, ministro, seria uma espécie de infiltrado no governo para prejudicar Lula, né? Veja se tem condição um negócio desse, mas antes de falar sobre isso eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, nos dê essa força, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar faz parte, deixa o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Pessoal, então é o seguinte, antes de falar do que foi decidido na reunião entre Lupe, trazer detalhes aqui, né, e Rui Costa e pelo jeito o Haddad ou alguém do Ministério da Fazenda, é bom ver o que foi divulgado horas antes dela acontecer. O antagonista disse que o governo já adiantava que reuniões durante esta semana deveriam colocar em um mesmo tom o governo e a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, que reúne os maiores bancos do país. Vamos traduzir, quando fala colocar no mesmo tom governo e FEBRABAN, entende-se colocar no mesmo tom o governo e os interesses do sistema financeiro, que não está nem um pouco preocupado com o bem-estar da população que mais precisa, está preocupado com o bem-estar dos acionistas. E diz mais aqui o antagonista, a intervenção do governo foi mal vista pelo Congresso Nacional, que chegou a acusar o PT de promover um banco central paralelo. É engraçado, porque esse mesmo conselho que decidiu agora por reduzir o teto dos juros foi o mesmo conselho que lá atrás decidiu por aumentar o teto. Aí é o seguinte, quando você faz algo para beneficiar quem precisa e, né, digamos assim, conter, né, o apetite por lucros dos bancos, aí eles chamam intervenção. Mas quando aumenta, aí não é intervenção, né? Que lógica estranha, mas a gente sabe, né, como é que funciona hoje, né, como é que o sistema financeiro tem os seus tentáculos no mundo político e principalmente, né, na grande mídia. Aí então aconteceu a reunião e como eu já havia adiantado aqui em outros vídeos, como estava sendo divulgado, vão tentar achar um meio termo para não deixar os bancos muito tristes, né? Não vai ficar nem no 1,7, que é o que foi estabelecido e votado e aprovado por 12 votos a 3, né, pelo Conselho, e nem também os 2,14 de antes, que foi dizer aqui, né, o G1 soltou essa notícia, né, e vai dizer aqui que o problema é que os bancos, em especial os bancos privados, que respondem pela grande maioria desses empréstimos, consideraram o valor inviável e suspenderam os consignados nessa modalidade. Suspenderam para fazer pressão, algo que nem chega a surpreender, porque os bancos querem lucros cada vez maiores, e aí, né, fizeram um movimento. E aí o curioso foi o quê? O Banco do Brasil e a Caixa entrar nessa onda e também suspender. Se Banco do Brasil e Caixa tivessem mantido e feito uma ampla divulgação, né, manda aí nas redes sociais para atrair os aposentados para eles, duvido que os bancos privados iriam manter, né, essa suspensão. Foi pura gritaria para não reduzir os ganhos astronômicos que eles têm em cima dos aposentados. Mas, né, vai ter gente achando que o governo encontrar o meio termo foi uma decisão genial. Na minha opinião, não. Foi uma rendição diante de um grito e aí você logo cede. O que é isso? Né? E esse recuo acontece praticamente uma semana depois da decisão do Conselho, né, que essa decisão foi tomada no dia 13, aí ela foi, né, efetivada ali no dia 14, e eu tenho chamado a atenção nas minhas redes sociais, já falei aqui, da omissão de muitos parlamentares, de muitos senadores, deputados federais, e um em especial, e por que eu estou cobrando muito do Guilherme Boulos? Que foi o deputado federal mais votado de São Paulo, né, ficou em primeiro, à frente ali, né, da Carla Zambelli, em segundo, Eduardo Bolsonaro. E se você pega a nível Brasil, ele foi o mais votado, né, no campo progressista. E o deputado federal Guilherme Boulos não deu um pio sobre o assunto. Né? Ele criticava os juros altos dos bancos, né, na campanha antes. E agora, Guilherme Boulos? Né, não é possível, eu até falei lá, o cara recebeu aí mais de 1 milhão de votos em São Paulo, boa parte disso de aposentados, que certamente esperariam dele ali, né, uma posição contra os interesses do sistema financeiro. Então eu faço essa crítica aqui, né, de uma forma construtiva,
Porque, olha, a gente tem que cobrar político, tem que parar com essa coisa de ficar passando a mão na cabeça de político. Eles estão lá para serem cobrados, e nesse aspecto aqui, eu sigo o Guilherme Boulos nas redes sociais, ativei lá, sempre que ele posta alguma coisa, eu recebo a notificação. Então, eu falava, não, agora vai falar alguma coisa. Não falou nada. Então, simplesmente decepcionante a postura de Guilherme Boulos aí, né, nesse episódio todo. E por que eu falo assim que era importante o posicionamento deles? Porque do lado da direita, dos liberais, estava uma gritaria danada contra a decisão do Conselho, né, presidido por Carlos Lupe, que é do PDT. Então tinha que ter um contraponto no campo progressista. Agora, uma pauta dessa importância, encontrar o silêncio, né, da imensa maioria daqueles que estão lá em Brasília, né, que se dizem defensores dos mais pobres, mais necessitados, dos aposentados, enfim, contra, né, o sistema financeiro, para mim foi muito assim decepcionante e mesmo chocante. Eu, particularmente, apesar de não ter muita expectativa em relação a algumas figuras, mesmo assim, né, isso aqui me surpreendeu negativamente. Né? E sim, vamos voltar aqui agora ao G1. Vai dizer que o presidente Lula deu ordem para resolver a questão urgentemente. Ele não quer intervenção externa, isto é, do Congresso ou do STF. Pois é, quando eu li isso aqui eu pensei que a ordem do Lula tinha que ser para quê? Para a Caixa e o Banco do Brasil atuarem como bancos públicos e não, né, no conchavo aí no cartel dos privados. Vai destacar aqui ainda que a nova taxa vai ser discutida com os bancos públicos, que respondem por 11% só dessa modalidade consignado. Era uma boa chance de aumentar a participação dos bancos públicos, então, nessa modalidade. Perderam uma chance. O novo valor deverá ser referendado em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, que é o CNPS, na terça, dia 28 da outra semana. Então o Lupe deve convocar uma nova reunião, mas antes terá aí uma reunião com membros do governo, representantes dos bancos, para chegar ali num acordo, né? É uma pena, insisto nesse ponto, que Banco do Brasil e Caixa, né, estão nesse jogo, inclusive na lista aqui das taxas praticadas pelos bancos no consignado, a Caixa está em 9º lugar. Veja um negócio desse. Atrás do Banco Inter, por exemplo, um banco pequeno, né, de um desses bilionários aí, né, o Banco do Brasil, pior, está em 18º, atrás até do Bradesco. O negócio assim, é uma vergonha completa. Né, tudo isso aqui, vamos ser bastante justos, foi herdado do governo Bolsonaro. Essa taxa de 2,14 não foi ampliada no governo Lula, agora reduzida, não. Ela já veio do governo anterior, mas já se passaram 80 dias. Isso aí, né, e insisto, tanto mudar a taxa como tirar o Banco do Brasil e Caixa, né, desse cartel, dava para ser feito nesses 80 dias que já se passaram, sem ter que aprovar no Senado, na Câmara, sem depender de nada. Bastaria o quê? Coragem e vontade política. Não é aceitável que um governo que se diz progressista, de esquerda, que se elegeu com discurso de pôr o pobre no orçamento, né, aceite bancos públicos nessas vergonhosas posições de 9º e 18º na lista, né, dessa taxa aqui para o consignado, né, numa operação praticamente sem risco. E a gente vê, né, eu observo os comentários aqui, o que a gente vê de gente que se diz de esquerda defendendo o banco, ou então vem com um discursinho de que, ai, mas do jeito que foi feito, não sei o quê, tenha santa paciência, né, os bancos lucraram quase 100 bilhões em 2022, o que eles fizeram aqui agora, e tem gente de esquerda caindo, acreditando que ficaria inviável, 22% ao ano, caindo na conversa fiada dos banqueiros. Então é um negócio surreal. E eu vi comentários no Twitter de gente achando que o Lupe, né, como lá atrás ele falou que tinha que rever a reforma da Previdência feita no governo Bolsonaro e causou um alvoroço. O mercado ficou nervoso. Agora teve esse episódio. Tem gente agora achando que o Lupe é um infiltrado para prejudicar o Lula. Né? Que lógica é essa? Porque essa briga deixa os bancos nervosos, porque reduziria, porque agora voltaram atrás, o lucro abusivo deles no lombo dos aposentados. Mas essa briga, se fosse vencida por Lupe, agradaria quem? Os aposentados, né? E ajudaria eles, né, em relação a isso, a deixar de pagar esses juros abusivos. E com os aposentados mais felizes por conta dessa decisão, se ela fosse arcada ali, se ela fosse assumida pelo governo, ajudaria a popularidade do Lula. Então é o seguinte, o Lupe está lutando em prol dos aposentados e é acusado por alguns de ser infiltrado para prejudicar o governo. Né? Sem saber, a pessoa acaba admitindo que o governo não quer ajudar os aposentados. E quem quer estaria prejudicando o governo. Veja que coisa realmente maluca. Então, meus amigos, é isso.
Esse país tem tudo para dar certo, mas temos uma elite e um sistema financeiro que não serão convencidos do que precisa ser feito para ajudar o povo. Como eu disse, eles querem lucros e mais lucros e querem agradar os acionistas. Então o que tem que ser feito? O governo precisa se impor em alguns momentos e passar um risco no chão. Esse era um caso para isso. Infelizmente não foi dessa vez e não sei se teremos isso em algum momento. Eu até postei no meu Twitter, se o governo não consegue segurar a bronca dos bancos numa briga pela taxa, pelo teto da taxa de juros do consignado para aposentados a 22% ao ano, imaginem como será a discussão em torno das reformas que nós tanto precisamos, né, do novo arcabouço fiscal, que o Haddad agora está aí, né? Dizem que o Alckmin sorriu, que o Lira gostou. Então, quem me acompanha sabe o quanto eu lutei nas redes sociais e aqui, cobrando influenciadores, deputados, senadores. E eu confesso que às vezes bate até um desânimo, sabe? Ontem, quando eu vi essa notícia aqui do recuo, já imaginava que seria assim. Eu não tinha expectativa de que seria diferente, mas sempre tem aquela pontinha de esperança, né? E vamos continuar com ela. A gente não pode desistir do Brasil, apesar de tudo. Então é isso, vamos em frente. Quem puder, compartilha esse vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.